Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma Quintas Empreendedoras Live, esse projeto da CDL Salvador, com conversas virtuais e soluções reais para o seu negócio. Hoje nós vamos ter aqui a presença de Juliana Andrade, que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, gerente de RH do Grupo Civil, que vai conversar conosco juntamente com Marcos Stallone, que é mestre em Direito, especialista em Direito do Trabalho, assessor jurídico da FCDL Bahia, vão tratar de um tema importantíssimo para esse momento que estamos vivendo, que é home office. Todas as dúvidas, todos os desafios que essa modalidade de trabalho traz para nós, vai ser hoje debatido intensamente aqui. Então você que tem dúvida, tanto da parte dos empregadores, dos empresários, como também dos colaboradores, né, de todas as negociações possíveis. Hoje a nossa conversa será sobre home office, com aqui a presença da especialista Juliana Andrade e também do mestre em Direito Marcos Stallone. Queremos dar boas-vindas a todas as pessoas que já estão entrando, Patrícia Valadares, aqui o presidente Tony Tauil, muito obrigado pela presença, Leonor Gomes, Lia, muito obrigado, se juntem todos a nós. Dentro de instantes aqui, Juliana já está aqui. Vamos dar as boas-vindas à nossa convidada especialista de hoje. E a alegria imensa recebê-la. Juliana Andrade, bem-vinda à Quintas Empreendedoras da CDL Salvador. Obrigada, Fausto. A alegria é toda minha, né? Bom dia a todos que já estão participando da gente na live e muito bom dia. Obrigado pelo convite, né? Obrigada pelo convite. Juliana, você está me ouvindo bem? Tô sim, Fausto. E você, está conseguindo me ouvir? Eu estou percebendo aqui que o meu microfone está com um pequeno problema. Eu peço licença para poder dar uma consertada aqui. Fique aí, por favor. Agora Melhorou. tá, melhorou? Melhorou. Agora tá perfeito para mim. Juliana, muito bem-vinda às Quintas Empreendedoras da CDL Salvador. Esse é um espaço em que a gente sempre diz que são conversas virtuais, são soluções reais para os negócios. Então a gente está aqui já com alguns convidados, alguns seguidores já aqui que estão nos prestigiando. Entre eles, aqui eu estou vendo a presença de Kátia Tauil, estou vendo a presença de Silvio Corrêa. Muito obrigado pela presença de todos. O presidente Tony também, eu vi que mais cedo entrou. E hoje a gente vai tratar de um tema de muita importância e, para começar, eu quero apresentar Juliana para todo mundo. Juliana Andrade, ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas e gerente de RH do Grupo Civil. É isso mesmo, Ju? Isso, justamente. Estou atuando nessa área já há mais de 15 anos, né, com foco sempre em pessoas, em soluções para a equipe. É isso mesmo. Então, nossa conversa hoje ela vai ser dividida em dois módulos. Eu queria falar isso para os seguidores. Nós temos aqui a presença agora da especialista Juliana Andrade, que vai falar dos aspectos administrativos, protocolares e também muitas dicas importantes sobre todas as modalidades de trabalho que são realizadas em espaços que não são dentro da empresa, né? E também teremos depois a presença de Marcos Stallone, que é assessor jurídico da FCDL Bahia e também é mestre em Direito do Trabalhista, e que vai falar todos os aspectos jurídicos que são atrelados a essa questão. Então, é uma oportunidade para todo mundo tirar dúvida e todo mundo sair daqui entendendo muito, né, Juliana? Eu espero que sim, né? A gente está aqui para contribuir, Fausto, para agregar. Então, já começando o nosso bate-papo aqui, né, e já pegando um pouco do seu conhecimento, eu queria que você explicasse para a gente, Juliana, assim, home office, que está tão em moda agora aqui no Brasil, e não por uma questão em que a gente nós estamos vivendo uma pandemia, e o Brasil, né, teve que dar um passo para o futuro nessa questão de modalidade de trabalho, né? Então, o que a gente já observava, ouvia falar de outros países, de outras organizações grandes, multinacionais, agora até os pequenos empresários do Brasil eles tiveram que se acomodar em uma situação nova. Queria que você falasse para a gente um pouco sobre
qualquer trabalho que é feito fora da empresa é home office? Todo mundo fala home office, home office. É tudo home office, Juliana? Tá, você falou bem, né, Fausto? A gente acha que home office é algo atual, que é algo novo, mas não é. Eu lembro quando eu trabalhei na Bosch há mais de 10 anos, a gente já fazia estudos para atuar em home office, tá? Uhum. E na época a gente se deparava com algumas situações relacionadas à parte legal, muito de, se o funcionário for para a empresa, descaracteriza, porque a gente não tinha uma parte que regulava, né, essa modalidade de trabalho. Meu nome, não vou entrar nesse ponto, que depois a gente vai ter Dr. Marcos falando sobre isso, né? Mas é um assunto que já existe há muito tempo, né? E países já adotam essa modalidade de trabalho, mas assim, focando mais na sua pergunta. A gente tem o home office, que a gente entende que é o trabalho em casa, se a gente for ao pé da letra, é um termo administrativo, tá? Mas se a gente for pensar no que é regulado pela nossa legislação, a gente fala do teletrabalho. E o Hum. teletrabalho, ele fala que é todo o serviço que é preponderantemente fora do espaço do empregador e que tem a tecnologia da informação e da comunicação. Então, se a gente pensa no home office, a gente pode ir para o trabalho autônomo. Vamos dizer que é como se o home office fosse algo maior do que o teletrabalho. Mas hoje, na live, a gente vai estar falando do home office relacionado ao teletrabalho, que é o que é regulado, que é o que a gente consegue ter um direcionamento. Mas se a gente for pensar, a gente tem pessoas autônomas, empresários, a gente tem advogados que já trabalham em casa, né, de forma por ter a empresa própria. A gente tem, por exemplo, costureiras, pessoas que fazem bolos, que já trabalham, mas não é o teletrabalho que é regulado pela legislação da reforma trabalhista. Então, hoje a gente vai trabalhar em cima do teletrabalho, do home office, alinhado com o teletrabalho, né? Porque existem outras formas de se trabalhar fora do ambiente da empresa, o trabalho externo, mas que hoje não é o nosso foco, né? Então a gente vai estar atuando dentro para estar bem específico. Perfeito. Olha, Juliana Andrade já começa a live ampliando a nossa percepção. Ela já diz aqui para a gente de que, apesar de uma forma coloquial, todo mundo está se referindo ao home office como uma modalidade mais preponderante de trabalho fora da empresa, ela já diz para a gente aqui agora que não, que o home office é uma dessas modalidades de trabalho que são realizadas fora da empresa e que o nome, aí a nomenclatura para os trabalhos realizados fora da empresa é teletrabalho. Isso daí a gente já começamos a aprender. Então, Juliana, eu queria que você desse um passo adiante e dissesse para a gente, de uma forma generalista, a quem é indicado o teletrabalho dentro das estruturas da empresa. Tá. Eu acho que a gente tem dois pontos principais, tá, Fausto? O primeiro é assim, existem atividades que é possível a gente trazer para dentro de casa, né, na modalidade do home office, mas existem outras atividades que não é possível. E está muito relacionada, vamos dizer, à parte produtiva. Eu sou do ramo hoje da construção civil. Então, se eu penso na realidade da construção civil, eu tenho engenheiros atuando como gerente de obras. Eles não vão conseguir fazer essa gestão dentro de casa. Mas eu tenho engenheiros que trabalham na área de projetos, na área de orçamento. Esse perfil já a gente consegue, né, atuar na modalidade do home office. E aí, lembrando, não quer dizer que ele não possa ir na obra, não quer dizer que ele não possa ir alinhar com o cliente, né, porque isso não descaracteriza o modelo do home office, já que a legislação trouxe essa possibilidade. Mas então a gente tem que observar qual é a atividade realizada, né? Esse é o primeiro ponto. Então, as partes administrativas é sempre um caminho, né, que é mais visível, mas a gente também tem outras áreas que são possíveis, né, de Sim. estar atuando. E o outro ponto que é muito importante é a gente avaliar a maturidade da equipe. Por quê? Não é porque, vou falar um pouquinho da minha realidade, eu tenho analistas de RH. Né? Eu posso ter analista de RH júnior e sênior. Então, a posição permite que todos eles trabalhem de home office se for fechamento de folha. Mas se a pessoa do nível júnior, ela está iniciando, precisa de um acompanhamento mais próximo, precisa de um direcionamento presencial, é uma pessoa que, se a gente colocar no primeiro momento de home office, pode dar errado. E aí a gente pode estar criando uma situação para aquele colaborador de falha. Então, isso não é interessante. Então, a gente precisa avaliar, sim, a atividade que é desenvolvida, tá?
e Uhum. avaliar também a maturidade de cada colaborador, para a gente estar propondo um home office que dê certo, porque a intenção é dar certo. E essa maturidade, Joniana, pelo que eu compreendo também, é uma maturidade que pode ser também desenvolvida e construída de acordo com o interesse da organização, né, da empresa. Com certeza. A gente tem um processo de desenvolvimento que a gente Hum. quer que nossos funcionários, até quem entra como estagiário, né, que entra numa posição de auxiliar, ele cresça e desenvolva, né? E aí vá adquirindo, né, patamares de responsabilidades maiores, consigam realizar as atividades com maiores autonomias, e aí sim consigam desenvolver um trabalho à distância, sem um acompanhamento. Esse ciclo tem que ser acompanhado, porque senão a gente acaba delargando, a gente acaba largando a pessoa e Uhum. colocando ela, vamos dizer, numa Nossa. situação de falha, e não é o interesse da organização. Então, a ideia é a gente desenvolver, né, a pessoa e aí propor o home office. Isso daí que você traz é muito interessante sobre a maturidade, porque isso entra como se fosse um planejamento estratégico da própria empresa, para que a empresa esteja em um local onde ela deseja, né, um local contemporâneo que ela deseja, de relacionamento com seus empregados, com o público, com tudo. Só que o que acontece hoje, Juliana, eu queria perguntar para você, a gente tem muita curiosidade, que esse processo de amadurecimento planejado, para nós, não aconteceu, porque nós fomos Hum. surpreendidos por uma pandemia, né? Então, muitas empresas que não tinham no seu planejamento nem ideia de realizar isso com os seus colaboradores, elas, por forças de decretos e de uma questão de saúde pública mundial, elas tiveram que se ajustar e aí procuraram alternativas. E essa foi uma alternativa que se impôs em relação a todas as outras. E aí eu queria que você nos falasse um pouco sobre, para todos aqueles, tanto os empresários como para os colaboradores, que foram juntos colocados nesse novo ambiente, nesse novo barco, né? Quais são os pontos principais de caracterização desse teletrabalho, desse home office, que tem que ser observado por ambos os lados para que isso funcione bem? Tá, você falou perfeitamente. O home office, ele, vamos dizer que a gente tinha uma realidade de 20%, passou para 90%. Foi algo Uhum. repentino, foi algo não programado, né? Foi algo que aconteceu e as pessoas precisaram se ajustar. Então, eu até estava vendo uma pesquisa, logo no início da pandemia, que 54% das pessoas tinham interesse em manter-se no home office. E eu achei estranho. Uhum. Porque o home office, ele é uma modalidade que traz muitas vantagens, tanto para o empregado como para o empregador. E ter só 54% da população que hoje atua de home office querendo manter essa modalidade causa estranheza. E aí eu estava Uhum. vendo ontem uma pesquisa da USP, né? Estava, né, me atualizando para vir para a live, e aí eu vi que esse número saltou pela pesquisa da USP para 87%. Então, isso eu acho porque as pessoas foram se organizando ao longo desses 120 dias, né? Porque se Uhum. a gente for pensar, a gente já tem 120 dias dentro de casa. E aí, o que é que as empresas precisam prestar muita atenção, né? Que aí eu acho que é importante. Não vou falar também dos aspectos legais, que eu vou deixar essa parte para o doutor Stallone, Fique mas as tranquila. empresas têm uma parte na legislação que ela fala que a gente, enquanto empregador, a gente tem que direcionar de forma ostensiva ao nosso empregado nos cuidados que ele precisa ter dentro de casa. E os Uhum. cuidados é justamente a parte ergonômica, né? O trabalhador ele tem que prestar atenção nisso. Não é porque está dentro de casa que ele pode sentar no sofá. Ele pode, mas isso a curto prazo não vai fazer sentido. Isso a curto prazo pode, inclusive, trazer uma doença ocupacional, já que a gente está Nossa. dizendo que a casa é um ambiente de trabalho. Então, vou dar um exemplo. A Civil, a gente contratou uma educadora física que fez, né, de forma online exercícios com a gente de exercícios ocupacionais para a gente estar fazendo no início e no Uhum. final. E uma coisa que ela falou, ó, gente, não sentem de perna cruzada. Por quê? Porque isso pode dar varizes. Né? O olho tem que estar na altura da tela, porque se você fica assim, você pode tensionar. Se você fica. Então, essa preparação é que a gente não teve há 120 Uhum. dias atrás.
Então, a gente tem que identificar um lugar que é arejado, um lugar que é iluminado, uma cadeira que garanta a gente ter uma postura de não ficar com o braço levantado, que os nossos pés toquem no chão. A gente tem que ter essa ideia de obrigação de levantar, uma coisa que muita gente fala. Bota um potão de água na mesa que aí você vai se hidratando. Ela já trouxe uma dica, a Carla falou o seguinte: não bote um potão, bote um copo de 200 ml para você se obrigar a levantar. Porque na realidade de home office a gente está ficando muito mais sentado do que no ambiente de Uhum. trabalho. Então a gente tem que ter esses cuidados e a empresa tem que garantir que o colaborador tenha conhecimento desses riscos. Porque existe sim uma relação, né, se vier a acontecer algum problema, da empresa ser implicada nesse processo. Uhum. Um outro ponto, Fausto, que eu acho que vai ser muito importante para as empresas, e se tiver alguém da área de TI aí vai gostar de ouvir, é porque as empresas vão precisar se ajustar tecnologicamente. Por que que eu falo isso, né? Tem o sigilo da informação, e aí as pessoas estão trabalhando de casa. Então, esse ambiente tecnológico tem que ser seguro. E a outra questão é conseguir acessar a rede, porque o funcionário vai precisar acessar uma planilha de custos, vamos dizer, de fornecedores. Então, se ela não conseguir, através da casa dela, acionar, isso vai inviabilizar o trabalho de home office. Então, hoje a gente tem um avanço muito grande nessa parte de telechamar, ou videoconferência, fazer reunião, mas as empresas vão ter que ter uma atenção também para essa parte de TI para viabilizar o funcionamento, né, o trabalho de home office da equipe, acessando as áreas das empresas, de logística, enfim, de controle, para realmente sistema de folha, para que o processo tenha êxito. E isso tudo, Juliana, porque o que você traz para a gente é um universo da complexidade que está atrás, que está permeando isso tudo, né? Quando a gente imagina, vou trabalhar de home office, na verdade essa ideia que parece simples, ela traz em si uma complexidade muito grande que passa por todas as questões que você está colocando, que passa até pela ergonomia, né? A Sim. preocupação da ergonomia, a preocupação de como lidar com isso no ambiente fora do ambiente institucional do trabalho, e transformando. O que é que você percebe aí que são os maiores desafios do colaborador que se coloca numa posição de home office sem esse preparo, e qual é o preparo que ele precisa ter? Tá. O do ambiente físico a gente já falou, né? Do espaço Uhum. arejado, de ter um local. E hoje as casas não foram projetadas, né? Hoje em dia você vê que as casas não tem um escritório, e se você vê que o pai e a mãe estão dentro de casa, alguém vai ter que ficar na sala se só tiver um escritório. Então a gente precisa ter esse alinhamento. É muito importante você ter um acordo com a família, porque você imagina, Fausto, para uma criança que está numa idade de interação já, que vê o pai e a mãe, é o sonho, né? Dentro de casa, o dia inteiro. Porque ainda tem isso, esse momento é atípico, porque a gente não pode nem sair como a gente poderia fazer normalmente. As crianças também estão dentro de casa. Então você precisa ter um acordo que você está em casa, mas que você está trabalhando, para que não gere essa expectativa de que o tempo todo a gente vai estar ajudando nos afazeres. Claro que algumas interrupções vão acontecer. E o empregador tem que também ter consciência disso. Mas isso não pode dominar o seu trabalho de home office. Né? Então, Uhum. esses acordos com a família são muito importantes, o espaço, a iluminação, como a gente já comentou, isso também é muito importante. Você precisa alinhar com o seu gestor qual é o horário, né? Por mais que não seja uma jornada controlada, qual horário que você vai estar atuando. Porque não faz sentido a empresa estar funcionando de 8 da manhã às 18 e você, não, eu gosto de trabalhar 8 da noite. Porque os seus Uhum. clientes internos não vão ter essa demanda. Então, esses acordos têm que estar muito bem claro para que, mais uma vez eu digo, para que seja uma modalidade de sucesso, para a gente não pegue algo que é extremamente positivo e transforme em algo negativo, que é o trabalho Uhum. de home office, que só tem, eu entendo, vantagens. Então, na sua opinião, como especialista, o home office ele traz vantagem, ou o teletrabalho, né? O teletrabalho como Sim. um todo, ele traz sim vantagens efetivas, tanto para os colaboradores como para as empresas. Eu não consigo ver desvantagem, Fausto. É só para quem não tem interesse. Eu só vejo Uhum. realmente vantagens. E aí, se a gente fala da empresa, você ter. Vamos falar primeiro do trabalhador. Você poder ter esse convívio.
eu fico imaginando, eu já trabalhei no polo petroquímico. Eu Uhum. acordava às 5 horas da manhã, saía de casa no pool, voltava às 7 horas da noite. E 3 horas desse dia era de locomoção. Você não imagina o que, é que eu não poderia fazer nessas 3 horas. Até acordar mais tarde, fazer um exercício, é poder almoçar com a família. Então, isso é um ganho. A qualidade de vida para o colaborador é muito grande, né? Além disso, a flexibilidade da jornada, sem perder entrega, porque senão vai deixar de fazer sentido. E para o empregador, você tem primeiro, que eu acredito muito que pessoas que trabalham motivadas, felizes, elas produzem mais, elas têm Uhum. prazer naquilo que fala. Então, isso vai se refletir em resultado, isso vai se refletir em satisfação, isso vai se refletir em retenção de talento. Né? Empresas que vão adotar um home office, elas vão se tornar sim mais atrativas, eu não tenho a mínima dúvida disso. E sem falar o aspecto financeiro, que é o que também os empresários buscam. Né? Então, a gente vai reduzir espaço de alocação, a gente tem redução de custo, por exemplo, com vale transporte. Então, é um ganha-ganha que realmente os dois entendendo que faz sentido, eu não vejo desvantagens. Vai ter alguns obstáculos, mas que são mínimos perto das vantagens que a gente visualiza. Muito, muito, muito importante e esclarecedora a sua opinião, Juliana. E aí eu queria que você também abordasse dois pontos, né? Quando você traz essa questão de ajuste do ambiente, no caso de home office mesmo, de quem passou a trabalhar de casa. E o que eu tenho ouvido muito é de que as pessoas dizem assim, agora que eu trabalho de casa, eu estou trabalhando inclusive muito mais e produzindo muito mais do que anteriormente, quando eu te fazia meu deslocamento e tudo mais para a empresa, por várias razões. Então hoje eu tenho um trabalho mais efetivo e mais feliz também. Eu ouço muito isso de Uhum. outras pessoas, de várias fontes, né? E eu queria que você me falasse um pouco sobre como é que fica esse acordo, e se é um acordo, essa montagem desse local ideal dentro da casa dos colaboradores. Se as empresas, de alguma forma, elas podem participar dessa montagem, como empréstimo de cadeiras que tenham essa ergonomia, a própria cadeira que era do empregado na empresa, se pode ser emprestada para a residência dele pelo período de home office, né? Como é que isso daí é feito nesse acordo, bem feito entre empresa e colaborador? Esse é um ponto. E a segunda é uma pergunta que eu estou vendo aqui de uma seguidora nossa, Michele, que é sobre a questão de horários de trabalho, né? Uhum. Como que também se estabelece um acordo que seja um acordo plausível de todas as partes, ou então não tem acordo e o WhatsApp às 2 da manhã é permitido para ambos os lados. Uhum. Tá, em relação a essa parte da estrutura, dos aparelhos, né? Em relação a isso, precisa estar acordado e precisa estar registrado, né? Isso aí é importantíssimo. Quando veio a MP 927, que caducou, porque, enfim, não foi votado, e aí pela urgência da situação, foi estabelecido que o trabalho de home office poderia ser aderido naquele momento e a empresa tinha 30 dias para assinar o acordo com o colaborador, justamente estabelecendo essa nova modalidade e também definindo as responsabilidades de cada um. Vamos dizer que a gente não teve tempo, a gente foi para dentro de casa, né? E aí, até uma realidade da nossa empresa, a gente começou os próprios colaboradores falar assim, poxa, Júlia, eu queria ver se eu podia pegar minha cadeira. E óbvio, pode pegar a cadeira, porque a gente não sabe o quanto uma cadeira é importante até a gente sentar numa cadeira ruim para trabalhar 8 horas por dia, né? E aí a empresa a gente liberou os equipamentos. Então, tudo isso a gente quis garantir que a experiência fosse uma experiência de sucesso. Uhum. Mas isso precisa estar no acordo, né? E aí a pessoa vai entender se faz sentido ou não. A gente está falando muito do modelo, Fausto, que a gente entrou em home office com pessoas que já estavam no quadro de funcionários. Se a gente Uhum. pensa numa modalidade futura, que para mim é muito claro que a gente vai começar a divulgar vagas e começar processos seletivos na modalidade já de home office, né? Isso precisa estar muito claro na vaga para a pessoa ver se ela tem interesse em estar se candidatando naquela vaga. Mas a responsabilidade, né, do fornecimento de material, da estrutura, é um acordo. A lei, e eu acho que doutor Marcos vai falar melhor sobre isso, a lei Uhum. ela fala que tem que ser acordada. Ah, Juliana, e se não for acordada, vai abrir um passivo.
né? Então, tudo que é acordado não sai caro, gente. Então, isso tudo Informação importante dada aí pelo especialista. Isso, então isso tudo precisa estar alinhado para que isso não gere um problema futuro. E até mesmo para você ouvir do seu colaborador quais são as dificuldades dele. Porque vamos entender, gente, a gente está em casa hoje com gerentes, diretores, e a gente está com auxiliares, a gente está com aprendizes, a gente está com Uhum. estagiários. Então tem pessoas que têm uma internet que não é tão boa. E de que forma a empresa vai avaliar, né? Porque como é que a pessoa vai estar atuando? Porque se a internet cai, vai impactar no trabalho. Na Então, assim, produção. na produção. Então, isso tem que ser acordado. É o que eu falei, tem que ter um ganha-ganha, tem que ser bom para os dois lados. Se a gente usar de forma aleatória, vai deixar de fazer sentido algo que é tão importante hoje, não só na pandemia, mas também pós-pandemia, que é o home office, tá? Uhum. Em relação à pergunta de Michele, Fausto, eu vou deixar doutor Marcos, eu vou pedir para você perguntar isso Responder, para ele, claro. porque essa questão da jornada de trabalho, o teletrabalho, ele não prevê esse processo, mas é muito claro, gente, não dá para trabalhar 2 horas da manhã, isso vai trazer reflexos trabalhistas. Quando eu conversei a primeira vez, o teletrabalho não estava no foco, né? E aí, de repente, ele virou a É, realidade. Então, com certeza, vai vir dentro das convenções, querendo negociar essa modalidade, a responsabilidade da empresa versus a responsabilidade do trabalhador. Então, muita coisa está por vir. Por isso que eu falo, a gente tem que usar de forma inteligente para dar certo. perfeito. E na sua opinião, Juliana, pelo que eu percebo aí da construção, primeiro, dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão se juntando aqui a nós. Boas-vindas a Bernardo Carvalho, que está vendo a gente já há um tempo aí, ao presidente da CDL Salvador, e também o Paulo Malaquias, que também está aí, que é da CDL Salvador, nosso gerente financeiro e administrativo, ao presidente Alberto Nunes. Então, todas as pessoas que estão aí entrando, muito obrigado. Eu estou aqui conversando com Juliana Andrade, que é especialista em RH, psicóloga, e ela está esclarecendo tudo sobre teletrabalho. Né? Primeiro já esclareceu para a gente que home office é somente uma das modalidades de teletrabalho, e agora ela está dando uma perspectiva maior sobre as formas de interação entre empregador e colaborador para que essa modalidade de trabalho possa dar certo. Né? Uhum. Juliana, eu queria que você É isso. falasse um pouco para a gente sobre a sua visão de uma forma generalista. Né? Uhum. Na sua opinião, nós fomos convidados, né, convidados a entrar nesse universo de teletrabalho por conta da pandemia, né? A maior parte das empresas foi. Mas, na sua opinião, esse é um passo que volta ou esse é um passo que não tem mais volta e a gente vai agora seguir nessa direção? Eu acho que vai passar muito pela forma como a gente conduzir esse processo. Porque às vezes surgem ideias, e eu acho que o home office é uma modalidade brilhante de trabalho, mas a gente tem que saber usar. Eu vi alguém comentando assim que o home office não é um cheque em branco, que a gente pode trabalhar 12, 15 horas por dia. E se a gente conduzir dessa forma, vai cair por terra, porque a parte legal vai vir com força total, né? Então, se a gente também não ter essa atenção. Mas eu Uhum. acho sim que é uma tendência que veio para ficar, vai precisar de alguns ajustes, né? E a gente já vem fazendo isso ao longo desses 120 dias. Se a gente pensar que hoje 70% a 80% dos colaboradores têm interesse em permanecer em home office, é porque a gente está dizendo que essa modalidade, de fato, é viável. Os empregadores estão vendo que os resultados também estão acontecendo, né? Principalmente aqueles que têm um processo de tecnologia mais avançado, que viabiliza essa questão de não ter a necessidade de papel e via, assinatura, toda essa situação. Então, isso também, esses empresários já conseguem ter uma fluidez maior. Quem não tem, vai, como eu comentei, vai ter que se atentar a isso. Mas sim, eu entendo que é uma modalidade que foi para ficar. Eu não acho, Fausto, sendo muito sincera, que Uhum. vai ser um home office 100% dentro de casa. Eu Uhum. acredito muito num home office flexível. Até porque Híbrido. isso, híbrido, até porque a legislação permite isso, né? Ela fala que é uma modalidade preponderantemente feito fora do espaço do empregador.
Então, é importante porque, e aí eu vou trazer alguns exemplos. Eu tenho desde pessoas que elas vão conseguir ficar 100% dentro da atuação em casa, mas a gente tem aquelas necessidades de ir até a unidade de escritório, porque o home office também não é uma extensão da empresa. Isso eu fiquei de comentar, e aí eu não comentei, vou Uhum. comentar agora. Por E aí eu vou dar favor. um exemplo da minha área. Eu tenho analistas de folha de pagamento que ele vai conseguir fechar folha, processar hora extra, processar férias, mandar arquivo para banco, pagar o salário do pessoal 100% em casa. Mas eu tenho a equipe que atua com admissão, com demissão. Não vamos achar que o colaborador ou o candidato vai para casa do funcionário assinar contrato de admissão ou assinar contrato de rescisão. Não, a empresa precisa ter um escritório que Uhum. viabilize essa atividade especial, né, que tem que estar no contrato, do nosso colaborador e receber o outro candidato para fazer a admissão ou para fazer o desligamento. Então, não vamos achar, eu sou RH, faço seleção, vou marcar uma dinâmica de grupo ou entrevista em minha casa. Não. Eu Uhum. vou, nessa situação, eu posso ir no ambiente da empresa, tanto que o termo fala preponderantemente, então o fato de eu ir 2 vezes por semana não vai descaracterizar meu teletrabalho, meu home office. Então, eu acredito muito nessa modalidade, da gente ter uma carga dentro de casa, mas também ter essa possibilidade de ter alguns dias na semana na unidade da nossa empresa. Eu acho que esse modelo é o que vai dar mais certo. Muito bom, Juliana, muito bom, porque aí você esclarece para a gente de que não existe também uma obrigatoriedade de escolha entre isso ou aquilo. Pode ser isso e aquilo. Pode ser sim um modelo híbrido e que esse modelo funcione de uma forma espetacular, tanto para a empresa como para os colaboradores e principalmente, o que é o grande foco, para a produtividade da empresa, né? Para que a gente tenha empresas mais produtivas, colaboradores também mais felizes, né? Sim, eu não tenho dúvida nenhuma que pessoas motivadas, elas produzem mais. Isso para mim é muito Hum. claro. Pessoas que trabalham feliz, com aquilo que gostam, com aquilo que acreditam, elas trazem melhores resultados para a empresa. Então eu acho que é o ganha-ganha. E claro também que o empresário ele tem que ter o retorno até para sobreviver, né? Então a gente Uhum. também tem que ser muito claro e objetivo nesses termos para que a gente entenda que tem os dois lados. Mas nessa modalidade, Fausto, para mim é muito claro o ganha-ganha. Juliana, olha, eu quero te agradecer imensamente por essa colaboração e os ensinamentos que você trouxe aqui para a gente e já deixar publicamente, vou fazer isso publicamente, um convite para que você possa retornar a uma nova Quinta Empreendedora Live, porque eu acredito que esse tema ele vai ainda precisar ser muito discutido, principalmente porque mesmo com todas as flexibilizações que nós estamos aí torcendo para que aconteçam, principalmente na área do comércio, né? Estamos aí nessa expectativa de reabertura do comércio, com toda a margem de segurança necessária para a comunidade, para o próprio lojista, para os colaboradores. Mesmo com isso, nós acreditamos que uma grande parte de colaboradores continuará, tanto dentro das organizações como das empresas como um todo, com essa modalidade de trabalho home office. Né? A gente, né, tem aí, em relação à pandemia, as possibilidades de vacina não tem ainda uma data clara. Então, eu acredito que essa modalidade continuará para muita gente, principalmente as pessoas de grupo de risco, o que for. Então, eu gostaria de te convidar para retornar em um outro momento, para que a gente possa ainda aprofundar mais. Temos aqui várias perguntas recebidas que nós vamos direcionar para você. E eu vou deixar para você agora uma palavra final e uma provocação. Eu queria que você desse algumas dicas para os nossos associados da CDL Salvador. E depois dessas dicas, aí a sua palavra final de participação aqui nessa nossa live. Nossa gratidão imensa. Uhum. Então, vamos lá. Para o pessoal, eu acho que o primeiro passo é avaliem as posições, né, junto com o RH, se não tiver RH, com os gestores das unidades, da loja, de quem pode, quem é mais indicado para estar fazendo home office, quem não está fazendo. Avaliem a maturidade dos empregados para que a gente faça dar certo. Alinhamento com o jurídico é muito importante, né, porque às vezes a gente tem uma oportunidade, se a gente usa sem esse alinhamento, pode voltar, né, em forma de passivo, e isso não é interessante. E também uma atenção, como eu comentei, nessa parte de TI, de comunicação, se vocês vão adotar
a venda, né, através do home office, alguns vendedores, ele precisa ter acesso ao estoque, porque hoje na pandemia a gente está, né, a gente vai amanhã ver se tem, se não tem, isso vai ter que ser mais rápido, isso vai ter que ser de forma online, né? Então, é uma preparação que a gente tem que estar de vários aspectos, né, se cobrindo para poder dar certo. Mas eu não tenho dúvida que vai dar certo, Fausto. Suas palavras finais aí para você se despedir de todo mundo que está aí elogiando e agradecendo aí pela sua Acho que disponibilidade. a família é grande, né? Mas assim, Não. Fausto, eu queria agradecer imensamente a CDL, né, na figura do presidente Alberto Nunes. Agradecer o espaço que vocês estão abrindo para profissionais de recursos humanos, para os psicólogos. Eu acho que quando a gente traz visões diferentes, multidisciplinares, a gente acaba criando equipes de alta performance. Então, a gente tem advogado, a gente tem administrador, a gente tem engenheiro, a gente tem psicólogo. Isso só agrega. Então, muito obrigado pelo convite. E eu quero também fazer um agradecimento ao Grupo Civil que permitiu eu estar aqui hoje, na figura da minha diretora, a doutora Lídia Marbach, né? Porque eu estou de home office, né? E aí eu estou aqui, mas eles entendem que tudo isso agrega. A gente também está tendo várias lives, né, da parte técnica e está sendo bastante enriquecedor. Então, muito obrigada, CDL, muito obrigada ao Grupo Civil por permitir esse nosso encontro aqui hoje. Doutora Lídia Sabac, o agradecimento da CDL Salvador por vocês terem cedido esses poucos minutos aí, porque a gente gostaria que fosse muito mais, do brilhantismo de Juliana Andrade, aqui esclarecendo para a gente de uma forma tão didática e tão meticulosa sobre as questões relacionadas ao teletrabalho e também despertando o nosso pensamento de que o que parece simples não é tão simples. Então a gente tem que ficar atento, porque tudo, né, tudo existe dentro de uma complexidade que tem que ser observada, porque a gente está lidando com pessoas, e como Juliana tanto falou aqui pra gente de uma forma tão bonita, né, equipe motivada é bom para todo mundo, né? Muito obrigado, Juliana. Eu convido você para permanecer aí agora como, né, assistindo o restante dessa live, porque a gente agora vai entrar nos aspectos jurídicos, e eu convido agora para poder dividir tela aqui comigo o advogado, que é Marcos Stallone. Muito obrigado, Juliana. Beijo, obrigado, Fausto. Me derruba aí. Permaneça aí, permaneça aí. Tô aqui. Bem, vamos seguir agora para a segunda parte das nossas Quintas Empreendedoras Live, e aí eu gostaria agora de contar com a participação, vamos contar com a participação de Marcos Stallone. Marcos Stallone, ele é mestre em Direito, especialista em Direito do Trabalho e assessor jurídico da FCDL Bahia. Quero aqui agradecer também aí a presença do Tony Tauil, vice-presidente da FCDL Bahia, que está aqui nos prestigiando, por ter também cedido o Marcos Stallone para a nossa live. E também agradecer a presença de Silvio Correia, nosso superintendente da CDL Salvador, mais uma vez o nosso presidente Alberto Nunes, que está aqui também presente, e toda a equipe. Vou agora convidar, estamos aqui convidando o Marcos Stallone, que está entrando ao vivo aqui agora conosco e que vai esclarecer sobre as questões jurídicas. Bom dia, Fausto, você me ouve? Bom dia, Marcos, a gente está te ouvindo, mas nós não estamos te vendo. Deixa eu fazer só uma... Fique tranquilo. Estamos aqui no aguardo para que você possa esclarecer muitas questões aí, dúvidas que surgiram já a partir desse proveitoso papo inicial que tivemos com Juliana Andrade. A conexão com você e vou te convidar mais uma vez. Vou te convidar mais uma vez aqui. Aqui está dizendo, Marcos, que de alguma forma você não pode participar. Eu não sei se você bloqueou alguma coisa por aí. Eu não sei se você está me ouvindo agora eu falando com você, mas vou te convidar mais uma vez, mas esperando que você aceite aí o convite. Bom dia, Fausto. Bom dia a todos. Pronto, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo.
Estamos aqui agora com a presença do Dr. Marcos Stallone. O Dr. Marcos Stallone, ele é mestre em Direito, especialista em Direito do Trabalho e assessor jurídico da FCDL Bahia. Doutor Marcos, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, Fausto. Estou lhe ouvindo bem. Pronto, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado à FCDL Bahia por ter permitido a sua participação aqui conosco. Doutor Marcos, eu gostaria já de iniciar essa conversa lhe perguntando sobre... nosso papo hoje aqui é sobre teletrabalho, né? Sobre home office. E tivemos aqui a participação da especialista, que foi Juliana Andrade, que falou para a gente de muitos aspectos e complexidades administrativas sobre isso. Minha primeira pergunta é o seguinte: no aspecto legal, tudo relacionado ao teletrabalho e ao home office já está ajustado ou está em construção? Bom dia. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, agradecer a CDL Salvador, na pessoa do seu presidente, Alberto Nunes. Eu envio os agradecimentos da FCDL Bahia, do nosso presidente Pedro Fala. A gente acha que é bastante importante... Marcos, desculpe te interromper, eu queria só lhe perguntar se o seu fone está bem plugado, porque a gente está ouvindo, não sei se os seguidores também podem me falar aí, mas a gente está ouvindo um eco na sua voz. Pronto, melhorou agora? Pronto, fale um pouquinho mais. Melhorou agora? Mais ou menos, mas está dando para a gente ouvir. Não sei se você está usando o fone e está plugado. Vou tentar colocar só um tantinho. Você me ouve melhor agora, Fausto? Agora melhorou. Muito obrigado. Me desculpe pelos problemas técnicos aqui, mas eles são normais. Sem problema. Nesse momento. Então, eu finalizo dizendo que, mais uma vez, os agradecimentos pelos eventuais acertos devem ser direcionados ao nosso presidente. Os erros são todos meus. Mas você me pergunta se a legislação prevê isso de forma suficiente, não. Sendo bem sincero. Como foi muito bem explicado por vocês no início da live, a gente foi jogado no cenário para o qual nós não estávamos. Marcos, eu vou precisar te interromper mais uma vez. Eu não sei se você tem um microfone com fio, porque realmente a gente não está conseguindo ouvir bem. Tá bom, só um instantinho. E como eu sei que esse é um assunto que tem uma complexidade, eu peço licença aí e permissão para os seguidores para fazer esses ajustes, porque eu sei que todos têm total interesse de ouvir com atenção aqui. Marielle Ribeiro está aqui dizendo que o áudio está ruim. Obrigado, Marielle. A gente já está conseguindo ajustar. Obrigado pela paciência de todos. Mas a nossa intenção é conseguir fazer com que o Dr. Marcos seja bem compreendido por todas as pessoas que aqui estão nos seguindo. Eu peço perdão pelos problemas técnicos, mas vamos lá. Você está me ouvindo melhor agora? Agora ficou perfeito. Recomendo que você mantenha esse. Pois não. O seguinte, a legislação ela não tratava do home office e do teletrabalho, como é a forma mais específica que a legislação brasileira trata, de forma suficiente. O trabalho fora do ambiente de trabalho sempre foi uma realidade, mas era uma realidade muito mais restrita, sobretudo para a CLT, que veio dos anos 40. Ou seja, você tinha alguma regulação para os ferroviários, você tinha alguma regulação para os caixeiros, viajantes, mas não tinha especificamente, até porque o cenário não exigia da legislação essa regulação específica. A CLT se preocupava apenas em dizer que o trabalho realizado na casa do empregado não pode ser considerado menos valioso do que o trabalho realizado fora ou no ambiente de trabalho. Em 2011, nós tivemos um lampejo de legislação, quando esse artigo da CLT, o 6º, foi alterado, e disse que não só o trabalho realizado em casa, mas também o trabalho realizado à distância deve ter o mesmo valor do que o trabalho realizado no ambiente. E em 2017, com a reforma trabalhista, nós tivemos um salto muito significativo, que foi a regulação do teletrabalho, que foi a regulação dessa modalidade brasileira que se fez do home office, que já era uma realidade, não uma realidade nessas proporções que nós temos hoje, mas que procurou, de alguma forma, regular isso e trazer paradigmas e diretrizes jurídicas para que as empresas começassem a adotar esse regime de trabalho feito fora de casa, através de meios telemáticos, como a legislação já utilizava essas palavras antigas. Isso mas a partir de 97, Marcos? A partir de 97? A partir de 2017. 2017? Tão recente assim? Recente. Na reforma trabalhista pela Lei 13.467, a CLT passou a tratar desse teletrabalho. Até então não existia
uma definição regulatória brasileira para o home office. O que existia era uma garantia de que o trabalho era tão valioso quanto o trabalho feito dentro do estabelecimento de trabalho. Mas a reforma de 2017, ela trouxe a regulação e a especificação do que é o teletrabalho. O teletrabalho é aquele trabalho que é feito preponderantemente fora da empresa, através de meios de telecomunicações, seja através de internet, smartphone ou computador, qualquer coisa da espécie. E a legislação teve uma preocupação muito grande com a questão da jornada. Mas realmente ela ainda não é suficiente para regular isso diante da pandemia. Nós somos jogados num cenário e o tempo que uma legislação demora para ser feita é um preço da democracia. Infelizmente, nós não temos essa reação da legislação no momento tão imediato quanto as condições materiais precisam. Mas hoje, graças à reforma de 2017, nós temos alguma segurança para estabelecer uma relação de trabalho nessa modalidade muito mais segura, tanto para o empregado quanto para o empregador, numa relação de ganha-ganha muito grande. Perfeito, Marcos. Então, o que você está nos trazendo é que já existe, sim, uma regulação sobre isso, né? uma regulação que foi criada a partir de 2017, mas que, quando feita, ela não tinha a dimensão do que a gente enfrenta hoje. Então, hoje nós estamos, como é natural de qualquer processo humano, em que as leis ou então as regulações elas são feitas de acordo com os problemas quando eles surgem, né? Antes deles, não dá para poder a gente antecipar, porque a tecnologia ela não pode também ser prevista anteriormente de um modo intuitivo, né? Então a gente tem que esperar ver como as coisas acontecem e a partir daí regulá-las. Então a minha pergunta é, para o que está acontecendo hoje, e essas dúvidas que foi trazida inclusive na parte anterior da live, na questão de jornada de trabalho, né? O que é protocolar e o que é seguro para ambas as partes, tanto da parte do empresário como do empregador. O empregador que está em casa, ele pode receber o WhatsApp a qualquer momento e ele também pode mandar para o seu superior o WhatsApp a qualquer momento do dia ou da noite, ou isso não é apropriado? Como é que isso está regulamentado? Pode se ligar a qualquer momento? Como é que é feito esse contato? Bom, só o aspecto jurídico, que é bem mais restrito do que o aspecto abordado pela doutora Juliana antes, ele é mais específico. Mas o que eu posso dizer, e a linha mestra do que eu vou falar daqui para frente, é o seguinte. A reforma de 2017, ela transformou o trabalhador brasileiro num trabalhador muito mais autônomo. Um trabalhador que tem muito mais opção de, com sua própria vontade, com suas próprias decisões, regular o seu trabalho. Em compensação, ela impôs ao empregador a condição de se profissionalizar. Então, se você tem um trabalhador muito mais autônomo, você precisa de um empregador muito mais profissional. Por quê? Porque a principal preocupação do teletrabalho para a CLT é a jornada, como você mencionou. E a CLT incluiu o regime de teletrabalho nas chamadas jornadas não sujeitas à sobrejornada remunerada. O que é isso em português? A nossa forma de remuneração prioritária dos empregados na legislação brasileira é o pagamento pela quantidade de tempo que o empregado está à disposição do empregador. Mas, sobretudo no nosso ramo, nos lojistas, se percebe que essa não é a única forma, nem muito menos a melhor forma de remunerar o empregado. A melhor forma de remunerar o empregado é pela sua produção, pelo quanto ele entrega à empresa. E nessa seara, a legislação trabalhista pôs o teletrabalho como uma das modalidades de trabalho não sujeito a controle de jornada. Tá? Importantíssima, informação importantíssima. Juntamente com os chamados trabalhadores externos e os chamados gerentes. Hoje você tem uma terceira modalidade de trabalho cujas horas extraordinárias, entre aspas, não são remuneradas, que é o teletrabalho. Então, em teoria, o teletrabalho não precisa ter sua jornada controlada. Isso não significa que não exista horário de trabalho, certo? Não significa que as partes, o trabalhador e o empregador, não tenham que acertar entre si, aliás, a legislação exige isso, em que momentos serão colocados o trabalhador à disposição do empregador e em que momento ele vai deixar de fazer isso. A legislação relacionada ao teletrabalho ela é muito, muito clara no ponto de que as condições devem ser ajustadas por empregado e empregador.
Por E acordo, por dentro acordo. por acordo, exatamente. Por quê? Porque pelo paradigma da alteridade, o paradigma de que o que não está regulado deve ser interpretado em favor do empregado, tudo aquilo que o empregador não ponha no seu contrato vai ser uma assunção de responsabilidade do empregador. Então, Essa é assim, o que Por é que favor, acontece? Do empregado em regime de teletrabalho, você não vai ter horas extras, desde que você não controle essa jornada. Uhum. Certo? Não é um cheque em branco para o empregador também esperar que possa exigir o trabalho a qualquer momento. Não é isso. O que se permite na legislação é dizer que empregador você não vai controlar. Empregado você não será controlado, mas não vai receber sobre a jornada, não vai receber horas extras. Então, não significa que não tem um horário de trabalho e que isso não tenha que ser ajustado entre as partes. O acordo é muito importante. Perfeito. O doutor Marcos, isso nos leva a uma outra questão que foi abordada pelo especialista Juliana Andrade, que ela trouxe para a gente que dentro da visão dela, como profissional ligada ao RH, doravante nós teremos cada vez mais a procura de empresas que já colocarão em seus processos seletivos o teletrabalho quando da contratação do empregado, né, do colaborador. Mas o que a gente vive hoje é uma realidade em que os colaboradores que estavam em uma modalidade de trabalho presencial dentro das instituições, eles foram colocados em teletrabalho de um modo automático, através de decretos, né, em que obrigou que todos nós fiquemos em casa. Então, o que eu te pergunto em relação a isso esses contratos e esses acordos, eles têm que ser todos revistos, eles já estão revistos, eles estão todos regulamentados. O que é que o empregador, o que é que o lojista, no nosso caso da CDL Salvador, o que é que o lojista precisa prestar atenção em relação ao contrato de trabalho dos seus colaboradores para que não tenha problemas? É muito importante a gente saber isso, porque a gente vai tratar dos requisitos formais do teletrabalho, ou seja, daqueles atendimentos de que a legislação exige do empregador para que se considere válido o trabalho. Antes de mais nada, é preciso que o teletrabalho esteja especificamente regulado no contrato escrito de trabalho. Porque se ele não estiver regulado no contrato escrito, ele vai cair para a legislação e todo o ônus vai partir para o empregador também. O que aconteceu durante a pandemia foi que foi permitido ao empregador, através da medida provisória 927, que hoje não existe mais, aliás, Sim, que fosse adotado o regime de teletrabalho e que o acordo fosse feito em até 30 dias. Com a queda da MP 927, o que se precisa fazer é, antes da contratação, ou através de um aditivo do empregado que já existe, você tem que estabelecer um marco temporal dizendo que a partir daquele momento está-se-á trabalhando nesse regime. Ou seja, você tem que ter um contrato que especificamente diga, olha, você que já é empregado a partir do dia X passa a trabalhar em regime de teletrabalho, ou para empregados novos, já no contrato tem que se estabelecer que o regime é o regime de teletrabalho, certo? E não é só isso. Há necessidades que a lei impõe. Além do contrato escrito estabelecido de forma prévia, clara e objetiva o teletrabalho, isso precisa estar registrado na carteira de trabalho do empregado e isso precisa estar registrado também na ficha de empregado. E tem mais um detalhe, que isso acontecia muito com os externos. Uhum. O controle de jornada, se for realizado por qualquer meio, ele descaracteriza o regime de inexistência de horas extras. Então, para aquele empregador mais afoito que diz, não, eu vou aqui através do login ou do logout saber a hora que o meu empregado começa, a hora que o meu empregado termina, através das ligações, através do WhatsApp. Há muito tempo a Justiça do Trabalho entende isso com os externos, há muito tempo entende com gerentes e diz o seguinte, direito não é matemática, é a interpretação que o judiciário vai fazer dele. Ainda que você tenha a possibilidade de não controlar a jornada desses três tipos de empregado, teletrabalho, gerente, externo, se você quiser, o regime de jornada extraordinária vai ter que ser pago. Então, isso tem que ser algo que seja internalizado mesmo por empregado e empregador. Nós teremos um horário de trabalho, mas que não será controlado de maneira formal, certo? Isso vai ser feito através dos acordos, como Juliana falou. Vai ser feito através das exigências que podem ser feitas dos empregados, mas o controle é algo absolutamente estranho a esse regime. Ele não pode acontecer. Muito obrigado. Foi extremamente esclarecedor, doutor Marcos, aí essa questão sobre o controle, sobre a regulamentação. Acho que ficou claro
para todos nós, e aí, como a própria Juliana Andrade também falou anteriormente, né, é um novo universo, né, de relacionamento, em que é a própria maturidade e a construção dessa maturidade entre o colaborador e a empresa que vai fazer com que tanto o colaborador possa dispor dessa modalidade de uma maneira que o beneficie pela proximidade com a família e a felicidade que isso pode trazer, mas também beneficie bastante a empresa pela produtividade que esse colaborador também passará a ter dentro de um sistema bem organizado, né? Doutor Marcos, olha, nós infelizmente já estamos caminhando aí para um encerramento dessa nossa live, mas eu quero também, assim como eu fiz com a Juliana, deixar um convite já aqui público para que nós possamos continuar essa conversa bem brevemente, porque eu acho que tudo isso se intensificará, o teletrabalho ele continuará existindo agora mais do que nunca, né? Juliana vê isso como uma tendência real, né? E eu gostaria de deixar uma última pergunta aí para que você possa nos abordar e também depois fazer suas palavras finais, que é a questão... Kátia Tauil está aqui perguntando para a gente quanto ao horário de almoço, vale refeição, vale transporte, isso continua valendo no teletrabalho? Então aproveite e responda também a ela. E aí, junto a isso, quais são os conselhos que você dá para os lojistas que decidirem manter ou então organizar os seus colaboradores através do teletrabalho? Seus conselhos jurídicos e suas palavras finais. Muito obrigado. Pois não, respondendo a lojista dona Kátia Tauil, é muito interessante perguntar assim, você vai ter horário de almoço no teletrabalho? Sim. Você tem que estabelecer isso no contrato de trabalho. Essas normas de pausa e de segurança de higiene do trabalho permanecem iguais no trabalho interno ou no teletrabalho. A única diferença é que não será controlado o momento em que o empregado vai ter esse início e fim do seu horário de almoço, mas ele deve ser orientado, inclusive de forma expressa e escrita, que ele deve tirar essa 1 hora de almoço, porque isso faz parte, como eu disse, das normas de higiene e segurança. O vale-transporte não será necessário fazer o pagamento do vale-transporte, porque o vale-transporte não é um benefício ao empregador, mas sim uma disponibilidade de recurso para o exercício do trabalho. Então, já que ele não está tendo deslocamento, ele não vai precisar receber o vale-transporte. Já o vale-alimentação é algo que vai depender da categoria específica. Se a categoria tem a imposição de vale-alimentação para os trabalhadores em geral, esse benefício terá que ser mantido. Se os contratos prevêem de forma específica o vale-alimentação, terá que ser mantido. Agora, se por outro lado esses contratos condicionam o vale-alimentação a uma jornada mínima ou ao trabalho na loja, nos estabelecimentos, ele não será necessário. Finalizando, tem que ter horário de almoço, sim, não tem vale-transporte, e o vale-alimentação vai depender das condições específicas de cada contrato. Quanto à minha dica para os lojistas, Fausto, o que eu digo é, a gente precisa de planejamento. Por mais que não tenha sido possível fazer isso nesse contexto de pandemia, hoje o regime de teletrabalho, ele impõe ao empregador um planejamento no seu contrato, na sua documentação e na sua rotina. É mais importante do que nunca deixar de utilizar modelos pré-estabelecidos para contratos, deixar de não registrar as especificidades do contrato na carteira de trabalho. O empregador precisa se profissionalizar para que ele não transforme essa vantagem que a legislação permitiu num passivo, como disse Juliana. Hoje a gente precisa que, antes da contratação, se definam quais são os parâmetros de forma prévia e clara e que se imponha ao trabalhador, que se discuta com o trabalhador e que isso esteja regulado de maneira de que o combinado não sai caro para ninguém, tá? Para que a lei não seja mais um problema, e sim um instrumento de produtividade dentro da organização também. Mensagem claríssima, a gente agradece imensamente, deixo aí esses pouquinhos segundos para você fazer a sua palavra final para os nossos seguidores. Mais uma vez eu agradeço a todos, em nome da FCDL, ponho nossa entidade à disposição. Finalizo dizendo que sim, o empregado hoje em dia é um ente mais autônomo, mas também o empregador tem que ser muito mais profissional.
para que possa aproveitar da legislação e utilizar ela a seu favor. Para isso, a pessoa mais indicada é o seu advogado, caso você não tenha, procure a CDL do seu município, que certamente ela vai fazer essa orientação para você, e não deixe que o seu contrato seja levado à maré da legislação. Faça você mesmo ele e utilize a legislação como um instrumento, e não como um martelo que vai cair em cima de você sempre que você estiver desconstruído dentro das suas relações. Muito obrigado, Fausto. Doutor Stallone, muito obrigado mais uma vez. Nos veremos em breve, porque esse assunto é um assunto que merece toda a nossa atenção. Obrigado também aí a Juliana Andrade, que fez essa primeira parte do bate-papo conosco. O pessoal está aqui dizendo que você bateu uma bola muito boa aqui conosco. E eu digo que sim. O Juan diz aí, doutor Marcos, que bate uma bola muito bem em campo e também respondendo perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aos seguidores.